Vamos embora. Então vamos sentar da posição que você quiser. Se tá na cama, você pode deitar, tá tudo certo. Fecha os olhos só, concentra, abre espaço no teu interior, né? Visualize, percebe e sinta que uma névoa branca vai adentrando pela porta de entrada da sua casa. Essa névoa é como um grande anjo, um anjo de anunciação, um anjo de bênção. Deixa esse anjo tocar cada espaço da tua casa, tocar cada pessoa, cada animal, cada ser aí dentro, tocar todas as plantas. E ela agora e envolve completamente o teu corpo, colocando você nessa onda de profunda atenção por você mesmo. Nesse lugar, você vai visualizar, perceber, sentir que se você carrega um ressentimento, uma mágoa, seja de uma pessoa, de uma ação, de um momento da sua vida, junto dessa luz, que é a luz, essa luz branca, cristalina, que envolve você, você vai dar espaço para olhar para isso. E vai dizer, como quem repete essas palavras: eu perdoo essa cena, essa situação. Me perdoe também. Tudo é ensinamento. Você nunca teve culpa, eu também nunca tive culpa. Eu me perdoo. Eu também perdoo você. A vida nos ensina por meio, muitas vezes, da discórdia. Eu aprendi a me amar e amar todas as situações que me chegam como forma de crescimento. Eu perdoo você. Eu me perdoo. Me perdoe também. Tudo foi uma grande lição. Eu desejo ser feliz. Vá ser feliz também. Que seja Deus ou deusa, não importa, que possa essa consciência proteger a nós, possa também libertar, deixando assim que as mágoas desapareçam de meu coração e que só a luz e paz em minha vida. Desejo alegria, porque também quero sorrir. Eu desejo soltar, porque eu também desejo ser livre. Eu deixo fluir, porque eu também desejo fluir. Eu perdoei, porque eu sei que no fundo tudo foi um grande ensinamento. Eu te perdoo e liberto nós dois desta situação. Eu liberto para ser feliz. Visualiza nesse instante o teu coração repleto de gratidão pela oportunidade de perdoar. Amor.
abrindo os olhos. Estão me ouvindo? Tudo bem. Estão me ouvindo, Má? Estão me ouvindo? Tá? Ok. Então, vamos lá. O nosso tema da semana foi escolhido pela Cris Pisanesi, que está com os pais acabados. Está falhando um pouco aqui, não sei se para todo mundo. Gravar para ela. Então, a pergunta dela era: qual o nosso papel e como podemos ajudar nessa regeneração mundial? Acho que foi isso, né? Qual o nosso papel? O som está meio longe, Lu. Como podemos ajudar nessa regeneração? O que podemos mais fazer? O que mais podemos fazer? Bom, O som está um pouco esquisito. Né? O que está acontecendo? Lu. Hoje a gente tem que cortar. O som, Lu. O som. Vocês não estão me ouvindo? Mais ou menos. Está meio longe. Tá Você estranho, tá meio não está esquisito ouvindo o a som. gente, tá? Ah, peraí. Agora vocês estão me ouvindo. Ah, agora melhorou. Você está ouvindo a gente? Agora tô. Uau! Ah, tá. Tá bom. Agora eu tô ouvindo. Muito bom. Então, o que eu estava falando, que o nosso tema hoje é o tema da Cris Pisanesi, que é qual o papel e como podemos ajudar nessa regeneração mundial, né? O que mais a gente pode fazer? Bom, o que eu estava falando é que primeiro vamos dar uma atualizada na semana, porque hoje a gente tem o portal 7 do 7, que está conectado muito com a estrela de Sírius. Bom, gente, vocês dão uma filtrada aí, né? Se vocês não acreditarem, não tem problema. Vocês sabem que eu viajo, né? Eu acredito em todas as consciências. Então, se você falar, ai, Lu, isso aí tá muita loucura, aí deixa passar. Não pega, não. Então, o que acontece? O Sírius, na verdade, é uma estrela, a estrela de Sírius, e os estudiosos dizem que há uma consciência, né? É como se ali houvesse um lugar onde outros seres habitassem, né? Que chamam eles os sirianos, né? Que eles falam que são uma raça ascensionada, que tem um conhecimento ou a semente de cristal. Os sirianos, eles influenciaram muito no nascimento, né? E da civilização lemuriana, que é uma civilização muito estudada, né? A Lemúria foi uma civilização que estava entre América, entre o Monte Shasta, ele ia do Monte Shasta até Havaí, e depois da Austrália até a Índia, tá? Então, se vocês jogarem sobre os Lemúrias, vocês vão ter muito conteúdo sobre isso na história do mundo. Então, os lemurianos eram uma raça espiritualmente que diziam muito desenvolvida, muito evoluída, né? E eles trabalhavam com a energia dos cristais. O que isso quer dizer? Com uma frequência de luz cristalina, ou luz da purificação. E a gente está entrando hoje nesse grande portal, o portal da purificação. Então, na medida que a consciência vai se alargando, essa nova terra vai começando a surgir, e eles falam assim, que um novo momento, um novo lugar dentro dessa consciência humana vai começar a se expandir. O mundo que eles chamam de prova e expiações vai durar muito pouco, porque agora é um momento de regeneração, né? Então, essa consciência de Sírius fala muito isso, né? Que é a elevação, sair da elevação da terceira dimensão para uma dimensão mais sutil, mais sublime. A gente vai falar sobre os mundos, né? Mas é o tempo de mudança, né? Então, a estrela de Sírius entra agora, a gente está nos últimos dias que a gente chama de lua negra, que é os últimos dias da lua escura. Então, é um movimento para a lua pinta para dizer assim, olha, Sírius está alta no céu, lhe dando um caminho novo para você seguir, te guiando, sabe? Como uma grande estrela guia,
tá? Dando luz ao teu caminho. Então, é um bom momento para reconstruir uma jornada, né? Refazer os caminhos dentro do trabalho, enfim. Bom, mas vamos falar um pouquinho da questão que surge, né, com o tema da crise, assim, que é muito simbólico, porque, olha que simbólico, a gente terminou hoje termina o ciclo que é o ciclo da Cris, né? A última pessoa que me mandou mensagem foi a Cris, porque eu ia colocando em ordem, né? À medida que as pessoas iam me mandando as mensagens, eu ia colocando em ordem. E a gente encerra com esse impulso da Cris, que eu acho tão primoroso isso, né? Qual é a nossa capacidade? Qual é a nossa capacidade de mudar as coisas no mundo, né? Que maneira eu posso ajudar tudo isso? Bom, a gente fala assim, que a ascensão de cada um, ela, nessa terra atual, ela é real e a gente não precisa ser muito espiritualizado para olhar para isso, né? Então, a gente vai percebendo que transições planetárias e ascensões individuais de cada um são inerentes. A transição planetária, ela vai acontecer, ela está acontecendo, a gente pode ver. Mesmo aqueles que não estão estudando muito nesse lugar, eles percebem que tem alguma mudança acontecendo. Só que a ascensão, isso vai depender de cada um, de cada indivíduo, né? Então, os tempos de mudanças estão aqui, né? Então, a gente percebe que muito se fala desse lugar de anunciação, né? Que esse lugar de mudança, mas essa mudança é diferente para cada um. Quando a gente fala de um novo tempo, o novo tempo é dentro de cada um. Eu acho que eu falei isso no encontro passado, né? Que vão se criar dois deixa eu abrir aqui. Peraí. Vão se criar dois universos dentro de um único universo, né? Esses dois universos dentro de um único universo é que permeia essa realidade que a gente está vivendo hoje. Tem muita gente que está muito ruim, tem muita gente que está bem, né? Dentro de um contexto de transformação. Então, oportunidades não vão faltar. Porém, a gente precisa saber aproveitar essas oportunidades. Então, é o momento da gente se posicionar, sabe, como mestres de nós mesmos, nos capacitar em nossa própria luz, manter a nossa energia boa, que mais? Prestar atenção naquilo que nós estamos pulsando. A gente vai entrar agora no ano novo planetário, tem o portal ainda de Leão, então assim, imagina assim, são movimentos muito intensos que acontecem no cosmos, impulsionando a gente. Então quem estuda um pouco de astrologia está sabendo um pouco disso. Então a gente percebe que assim, a direção, o avanço, né, da lua cheia em Aquário está chegando. Isso quer dizer que as nossas emoções vão ficar mais afloradas, e esse Aquário vai estar em Leão no dia 24 de julho, que é o ano novo, dia 24 de julho, e o ano novo, que é o dia 26 de julho, né? Então, muita coisa está acontecendo por aí, né? Muita coisa, a gente pode pegar isso como autoconhecimento, como, enfim, tá? Então, esse tema de regeneração, como a gente pode fazer para mudar tudo isso, é muito profundo. Eu quero começar dizendo que, assim, se eu quero fazer alguma coisa para o mundo, a gente devia começar por nós mesmos, né? E eu não falo num sentido egoísta, tá? É cuidar daquilo que só você tem domínio. Sua mente, suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos, enfim. Olhar para aquilo que eu estou produzindo. Nós podemos apontar, como falamos muitos encontros atrás, que a energia, o medo sempre chegou nos nossos encontros, né? Então, eu quero hoje dar um fechamento, né? A energia do medo é a pior doença da humanidade. Quando nós não olhamos com os olhos de esperança, nós caímos na vibração do medo. E com ele, a gente vai descendo num buraco meio de miséria, de negligência, de falta, de raiva, de desespero, de rancor, de caos.
Bom, abrir o buraco do medo, todas essas coisas começam a se aproximar, né? E quando a gente menos espera, nós estamos explodindo bombas internas ou externas. Ou a gente está brincando com Deus e o mundo, ou a gente está jogando a nossa raiva no mundo, ou a gente está implodindo, né? O que eu não sei o que é pior. O que a gente precisa perceber é que todas essas energias do medo, ela vibra naquilo que eu falei lá no começo, na terceira dimensão. Então, o planeta Terra, ele está começando a mudar o campo vibracional. Eu posso estar aqui dentro vibrando diferente, mas a intenção é que haja um movimento de mudança dentro de nós. Ah, Luciana, mas o que especificamente é esses planos dimensionais? Então, assim, pensa assim, ó, um pouco da física quântica. Tudo existe, tudo no universo é feito de átomos, tudo no universo é feito de átomos. Nosso corpo, os vegetais, o animal, a lua, a água, as estrelas, o planeta, tudo tem átomo como composição fundamental. Então, e todo átomo, ele tem uma vibração. Ele tem uma certa frequência, pois todo átomo é um pequeno fragmento da única onda que existe, chamada vácuo quântico, que alguns dão esse nome técnico e outros falam que é a frequência de Deus, ou o todo. Todo átomo contém essa frequência. Por mais que nossos olhos possam não proporcionar uma sensação de materialidade, na verdade, ele proporciona, os nossos olhos, ele proporciona um lugar de físico, material, para que a gente possa identificar as coisas, isso não quer dizer que é real, porque nenhum objeto é realmente sólido. O que acontece é que os átomos que compõem esta vibração têm uma frequência. E essa frequência, ela é muitas vezes limitada pela percepção dos nossos olhos físicos, que dá essa falsa sensação de materialidade, de solidez, mas que é falsa, não é real. Alguém aqui que já leu o livro As Cartas de Cristo, né? Quando pega aquele trecho que ele está no deserto, né? Que ele fala, eu olho para a pedra e eu vejo pedra. Mas quando eu me concentro naquilo, eu não vejo uma pedra. Quando eu duvido do que eu estou vendo, ela volta a ser pedra. Então, esse lugar de frequência, né? De você sair dessa onda e aumentar essa frequência para você poder ver as coisas tais quais elas são. Mas o que eu quero dizer é que hoje a gente sabe que foi comprovado por experimento, que ele chama experimento da dupla fenda, que é muito utilizado em tecnologias que a gente vê hoje em dia. Porque tudo tem uma onda e toda onda está vibrando em uma determinada frequência, isso todo mundo sabe. Então, as dimensões que eu falo, né, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, essas dimensões correspondem às faixas de frequência de vibração. Então, por exemplo, todos que são desse universo, fala, bom, a Terra por muito tempo vibrou na terceira dimensão. O que isso quer dizer? Que os átomos vibram entre uma frequência de 1 a 10. Então, todo átomo que estiver vibrando entre 1 e 10 estará presente nessa realidade da terceira dimensão. Então, o medo está vibrando na terceira dimensão. Então, essa é uma lógica básica das dimensões. Quanto maior a frequência, maior a dimensão. Quanto maior a dimensão, mais evoluídos são os seres que nela habitam. Então, entenda um pouco assim. Vocês estão entendendo essa coisa da física? Que às vezes é meio... Mas acho que eu estou falando de uma forma simples, né? Não vou aprofundar, porque eu também... O que eu sei é isso daí. Então, uma lógica para a gente compreender, assim... Um átomo, ele aumenta sua frequência para que ele possa vibrar mais alto. Para que ele possa vibrar mais alto, ele precisa de mais energia. E toda energia, em sua intimidade, ela é amor. E o amor é a frequência mais alta que existe.
Então, as energias da alegria, da gratidão, da paz, são subfrequências do amor. Logo, quem possui alta vibração, fazendo com que você aumente sua frequência, está vibrando no amor. Só que as energias do medo, do sofrimento, da raiva, da discórdia e qualquer que seja essas energias, são energias de baixa vibração, fazendo com que você reduza sua frequência. E eu não estou falando de coisa espiritualista, eu estou falando de física, tá bem? Então, para que você chegue na quinta dimensão, por exemplo, você tem que estar expandindo muito a sua consciência, tem que estar vibrando muito mais amor. Acontece o quê? Que o planeta Terra, a Mãe Terra, também é feita de átomos. E os seus átomos estão vibrando cada vez mais alto. Após um longo período que a gente viu de uma morada, de uma consciência de terceira dimensão, a Terra agora está dando um salto evolutivo. Então, está se tornando um lugar onde eu não gosto dessa palavra, mas é o que me vem agora. Eu não gosto dessa expressão, mas é o que me vem. Uma nova raça humana, né? Por que uma nova raça humana? Porque os seres humanos vão começar a alcançar essa partícula atômica, né? Essa vibração dentro de cada átomo. Mas nós estamos vibrando isso hoje? Não, a gente falou isso há 3 encontros atrás, que hoje está todo mundo muito vibrando raiva, medo, né? O que a gente entende pelo nosso momento, mas a gente não pode fazer parte disso. O que todos nós que estamos aqui olhando para isso, diretamente ou indiretamente, a gente precisa mudar o padrão daquilo que a gente vibra, né? Então, se eu estou vibrando na terceira dimensão, o que eu vou atrair? Eu vou atrair pessoas que também estão vibrando na terceira dimensão. E aí a gente vai ter diálogos o quê? Com mais energia de raiva, mais fervoroso, a gente vai ter mais atrito, né? Então, quando você estiver mais conectado com pessoas, com situações que coloquem você no amor, na paz, mais você também eleva. Então, também tem isso. Se eu sou um indivíduo que vibra na terceira dimensão e me aproximo de alguém que já está vibrando na quinta, você acha que ele vai me influenciar ou eu que vivo na terceira dimensão vou influenciar ele? O amor é sempre aquele que vence. Então, por isso que a gente tem que fazer boas escolhas, né? Com quem eu quero andar, com quem eu quero trocar energia, com quem eu quero conversar. Ah, melhor, com quem eu sigo no Instagram, né? Porque o Instagram virou uma coisa tenebrosa, né? As pessoas se xingam, né? Os grupos de família, será que eu quero participar desse grupo aqui? Né? E às vezes não dá, e tá tudo bem. Tá bom. Entendi isso aqui. Então, quando eu estiver conectado com pessoas, com situações que me coloquem no campo da terceira dimensão, eu tenho que achar um espaço para o perdão. Porque a gente vai cruzar com esse tipo de pessoa. Não dá para evitar todo mundo, né? Tem coisas que a gente pode fazer esse movimento. Nossa, não preciso disso aqui, não preciso seguir essa pessoa, não preciso conviver com isso. Mas às vezes você tá casado com alguém que é assim. Vou falar baixinho para essa pessoa não escutar você. E aí você vai falar assim, mas eu amo. Não, eu vou achar um jeito de conviver. E vou começar a vibrar muito mais amor, porque aí o meu amor faz essa pessoa querer também se transformar. Ao invés de eu criticar, eu emano um sentimento de amor. Então, o primeiro lugar Então, o primeiro lugar que a gente precisa olhar é para esse lugar de o que eu estou vibrando, né? Como é que eu estou agindo no mundo? Então, a pergunta volta lá na pergunta da Cris. O que mais eu posso fazer para mudar o mundo? Primeira coisa, eu preciso olhar para mim. Eu preciso ver o que eu estou vibrando, que dimensão eu estou vibrando, quantas vezes... Anota lá, quantas vezes eu fico com raiva por dia? Ah, agora diminuiu, fico com uma. Quantas vezes eu faço conflito? Ah, agora uma vez por mês. Esse é o primeiro lugar, prestar atenção o que anda pensando, o que anda falando, né? O que anda engolindo, observa esse lugar. Então, para mudar o mundo, eu começo a mudar a mim mesma.
O segundo ponto é achar espaço para o perdão. Ai, meu Deus, calma, vamos chegar junto lá, tá? Então, esse movimento que a gente vê hoje, que se diz... Eu vou dar um exemplo aqui, dentre tantos que a gente escuta por aí, né? Todo mundo, algumas pessoas dizem assim, nossa, eu não suporto gente gratiluz. Não tem isso? Ai, gente, aí eu vejo o padre Fábio de Mello. Ai, beijos de luz. Tem um estereótipo que, lógico, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Esse estereótipo a gente tem que tomar muito cuidado. Por que tem que tomar cuidado? Porque, obviamente, por exemplo, esse pessoal meio que fala, e eu não estou generalizando, que às vezes também não quero castrar a pessoa nesse lugar, mas assim, muitas pessoas que estão caminhando para esse lugar, elas têm um discurso assim, gente, mas as pessoas morreram porque era assim, elas precisavam ser tiradas daqui, né, porque provavelmente elas não eram uma boa pessoa. E não é isso, tá? Porém, ai, Senhor da Glória, né, porém, a gente não tem que aturar esse tipo de coisa, que isso é um absurdo. Porém, tem um ponto desse lugar que também é deturpado. Qual é? Então, assim, quando a gente tenta hoje pensar mais positivo diante das situações, tentar não julgar, tentar olhar com os olhos mais de compaixão, olhar as coisas com lugar... puxa, o que isso está querendo me ensinar? Quando a gente tenta fazer esse movimento, nós também somos julgados por isso. Lá vem lá o gratiluz. Né? E também não é isso. Não é porque você simplesmente pensa diferente que nem por isso você é melhor ou pior. Então a gente chega num momento que cada indivíduo ele começa a viver ou deveria, né, viver a partir da sua vontade. Mas o que mais a gente vê hoje? Esse é o certo e esse é o errado. E se você não escolhe o que é certo e o que é errado, você não serve para coexistir no planeta. E, na verdade, não é isso. Então... Ai, tá me vindo isso que eu vou falar amanhã. Que doido, gente. A gente fica estudando tanto que aí mistura as coisas, né? Mas eu vou falar agora um trecho, porque agora tá me vindo, porque é para eu falar, né? Que é uma coisa muito interessante, né? Porque... os opostos, a gente entende que tudo na vida é dual, né? Sol e lua, dia e noite, calor e frio, a gente entende tudo que é dual. O problema é que não é que a gente entende só e faz uma unificação. A gente entende que a vida é dual e a gente faz o quê? A gente briga por um desses lados. Entende esse lugar? Quando, na verdade, eu deveria estar unificando as qualidades. Eu não posso dizer assim, o sol, eu adoro o sol, não gosto da lua, então toda vez que a lua aponta eu vou chorar. E vice-versa. Não gosto do sol, então vou me enfurnar em casa. O que a gente faz? A gente cria uma guerra entre as polaridades. Só que o lugar de unidade não está entre escolher... Eu tô dando exemplo do sol e da lua e você dá o exemplo que você quiser aí, né? Não tá entre escolher eu gosto do sol, eu gosto da lua. Tá em entender que essas duas coisas fazem parte do universo e quando eu entendo essa harmonia, eu entendo a unicidade das coisas e a consciência divina só chega na unicidade e não na separatividade. Então eu não posso ficar querendo, por exemplo, que meu vizinho deixe de escutar uma música que eu não gosto, porque ele gosta, então eu vou aprender a viver com ele. O mundo seria também muito chato se todos nós vivêssemos vestindo a mesma roupa, escutando as mesmas músicas, curtindo as mesmas coisas, mas o que a gente vê hoje na internet, não, você tem que gostar do que eu gosto, você tem que escutar os livros, ler os livros que eu escuto, leio as músicas que eu escuto, enfim, sejamos razoáveis. Se eu entendo a dualidade, eu não posso lutar com a dualidade. Eu tenho que viver bem com os opostos. Então, agora eu quero que você compreenda melhor o lugar
sabe, o lugar onde você está. Então, dentro dessa pergunta da crise, a gente passa para um outro lugar. Compreendi as dimensões, estou pensando se eu vibro mais na terceira dimensão ou na quarta dimensão, já estou aqui analisando o que eu ando vibrando na minha mente. O lugar da terceira dimensão é o lugar da miséria, a abundância nunca chega. E quando chega, ela vai embora. Putz, ganhei, sei lá, ganho 10 mil reais e gasto 11. Porque a mente não vibra na abundância. Agora tem gente que ganha 5, meu Deus, e faz milagre, viaja, faz um monte de coisa. Por quê? Porque vibra num outro lugar, né? Então, vamos lá. Então, vamos pensar. Se eu entendo o que eu tô emitindo, o segundo ponto é o perdão, tá? Então, quando a Cris diz lá, pergunta, o que mais eu posso fazer? Prestar atenção e mudar a si mesmo. O segundo ponto, para mim, é o perdão. Ai, minha deusa, e agora? Nada no universo acontece por acaso. Lembra disso. Tudo, milimetricamente acontece porque precisa acontecer. Pensa assim, eu poderia ter mudado alguma coisa? Você poderia, mas você já fez aquela ação lá atrás, então aquela sua ação levou a essa daqui. Então, vamos aceitar? Então, pensa assim, tudo no universo está calculado pelos engenheiros cósmicos. Então, tá tudo bem, né? O mundo não vai acabar, porque a gente tá acontecendo todas essas tragédias, né? O mundo não acaba. A gente já viu, se a gente faz estudo do mundo, de todas as guerras, de tudo que já aconteceu, o mundo sobreviveu, né? Quem não vai sobreviver pode ser nós. Porque se a gente não muda, a gente não vive, né? Dentro de um lugar que está pedindo crescimento. Então, a nossa vida, tudo, do começo até esse momento agora, tudo tem uma sintonia. Ninguém chegou hoje aqui para ouvir isso aleatório. Chega porque tem uma sintonia. Então, o perdão, ele chega para nós compreendermos melhor o nosso lugar nessa história. Então, quando nós abrimos espaço para ficar sofrendo pela causa de qualquer coisa que seja, e não olhar para a sabedoria do aprendizado, eu vou para onde? Para a terceira dimensão. E aí a gente fica querendo reivindicar, né? Porque, por que eu não perdoo? Porque eu quero reivindicar o que aconteceu comigo. Por que eu não perdoo? Porque eu quero lutar. O perdão só chega com uma tomada de consciência, acima de tudo, com uma ação. Então, lembra do vídeo que eu enviei? Se vocês não viram o vídeo lá que eu enviei para vocês no grupo do Telegram, dá uma olhada. Então, eu peguei um trechinho, mas você pode pegar ele inteiro, na íntegra, no YouTube, e o vídeo tá como As Gêmeas de Mengele, tá? Então, observa, lembra do vídeo. Antes dela perdoar, ela fez uma ação. Ela foi atrás. Você acha que Eva Kor, ela fez isso para libertar? Ela perdoou por conta do Dr. Munch? Não. Porque a gente também não entende que é o perdão, né? O perdão é a nossa carta de alforria. Quando você perdoa alguém, você está se libertando. Isso não quer dizer que ao perdoar, por exemplo, a Eva Kor vai convidar aquele médico para tomar chá com ela, vai querer convidar ele para passar o Natal com ela. É lógico que não. Então, no dicionário, a palavra perdão significa conceder. Conceder perdão, absorver, que mais? Remitir, né? Remitir desculpa, ou a palavra que eu gostei muito, que é poupar-se. Olha que lindo! Ou seja, consiste em absorver o impacto de uma culpa dividida
ou uma culpa ou uma culpa para qualquer circunstâncias ou adversidades. Não é para dividir, é para liberar. É poupar-se de um sofrimento maior. Observa isso. Quando você sofre e você não libera o perdão, você está perdendo energia. Você está desperdiçando energia. Você está usando a sua energia com a raiva, com o ressentimento, com aquilo que já está no passado e que você não vai conseguir mudar. Faz sentido isso, Sil, Marta, porque a minha tela está aberta, mas eu vejo poucas pessoas. Amar, Samanta, né? Então, olha que profundo isso. Então, por que a gente, muitas vezes, a gente não perdoa porque a gente acredita que o perdão representa o quê? Olha a crença, humilhação, fraqueza, vulnerabilidade, que vai contribuir por quê? Mas que injustiça, olha o que a pessoa fez para mim, eu ainda vou perdoar? Se eu estou nesse lugar porque eu quero justiça ainda. E a gente acredita que se perdoar, é possível que o indivíduo volte a machucar você. E se aproveitar de você, se aproveitar da sua bondade. E muitas vezes essa ideia, ela fica sendo sustentada pela raiva, pelo desgosto, pela ofensa que você recebeu. Então, escuta uma coisa interessante. Quando eu perdoo, eu liberto aquela situação, aquele indivíduo da minha vida. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Quando você liberta, você deixa de dormir com esse indivíduo na cama. Porque todas as noites, quando você não perdoa, essa cena ou esse ser está dormindo com você na cama. Ai, meu Deus, como assim, Luciana? Pode virar pro lado, amiga. Hoje, quando você for dormir, você não perdoar, olha lá e diz assim: oi, fulano, boa noite. Deita aí, porque agora eu tenho consciência que eu tô dormindo com você. Agora eu tenho consciência com que eu tô dormindo. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que ficar com a pessoa. Agora que eu perdoei, vem aqui, vamos tomar um chá na minha casa todos os dias. Não, eu liberto você. Eu deixo você ir, né? Eu não preciso manter laços de amizade. Ou sim, ou às vezes, o perdão é muito simples, que não machucou o laço afetivo. Foi só o ressentimento, e aí a amizade, o relacionamento se constrói de novo, né? Quantas vezes as pessoas, elas se separam de um relacionamento por falta de perdão? Tem relacionamento que não dá certo mesmo, tá tudo bem, mas tem muitos dos relacionamentos que foi por falta de, puxa, eu sinto muito, eu não deveria ter feito isso, eu te magoei. E por que a pessoa não volta e não fica bem? Porque ela sempre tá pensando assim: agora eu perdoei, mas também eu fico o tempo todo pensando, será que esse indivíduo vai fazer isso de novo comigo? Não, então você não perdoou. Porque o perdão não está nesse lugar, o perdão está na libertação. Então tem um estudo de um psicólogo, eu acho que é assim que se pronuncia, se chama Seligman, que ele afirma num artigo dele que 40% da felicidade de um indivíduo depende da atitude que ele toma todos os dias. Portanto, se a atitude dele é sempre positiva, a proporção de felicidade é igual, né? Agora, se a atitude dele é negativa, é isso. Se eu estou pensando e vibrando lá na terceira dimensão, a minha felicidade está fadada a isso, a pequenos momentos de prazeres, né? Então, ao conhecer o modo como nós sentimos do passado, ao conhecermos aquilo que nós pensamos do futuro, ao conhecermos aquilo que vivemos no presente, nós podemos entrar em equilíbrio com as nossas emoções e viver uma vida mais o quê? Mais positiva, mais unificada. Faz sentido isso? Vocês me cortam aí, hein? Tá? Depois, se tiver mensagem aí, eu vou lendo. Então, o que a gente precisa fazer? Perdoar e... Então, eu tô dando 3 pilares. O terceiro pilar é eu perdoo e
Ai, meu Deus, alguém sabe o terceiro pilar? Eu que inventei isso, nem sei se existe. O exercício da gratidão, né? A gratidão, ela aumenta a apreciação de eventos mais positivos. Quando você pratica o perdão, você abre espaço para agradecer. E quando a gente agradece, a gente fica mal-humorado? Não, porque o perdão é comprovado que ele desencadeia doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, né? Angústia. Então, quando eu perdoo, eu estou aberto para agradecer. Então, esse poder que acontece do negativo, que pode até ser do meu vizinho, tocando uma música que eu não gosto, alguém, sei lá, estou viajando aqui. Eu não vou, porque eu estou vibrando na gratidão. Eu vou dar risada. Eu vou falar, nossa, sei lá, eu não gosto muito de funk, né? Aí, se meu vizinho vai tocar funk, eu falei, nossa, deixa eu rir da letra, deixa eu dançar aqui um pouquinho, porque o que vai adiantar é eu ficar mal-humorado? Deixa eu agradecer que eu tenho ouvidos para ouvir. Ó, que diferença de olhar uma situação que é desagradável. Então, essa última etapa dessa tríade, desse 3 pilares, pode ajudar você a viver numa nova era. Observar o medo, né? Olhar a energia do medo, a que frequência, né? Mudar a frequência. Eu olho para a energia do medo, presto atenção no que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou vendo, o que eu estou engolindo. Observe a energia do medo, mudo a frequência e perdoo. Perdoo e agradeço. O ato do perdão não significa que você vai concordar com a atitude daquela ofensa. Olha aquela mulher, o que ela passou. Quando eu dou retiro, tem um retiro que eu dou de meditação, que eu coloco esse vídeo e falo assim, se ela conseguiu perdoar, quem sou eu para não fazer o mesmo? Quando eu tenho uma questão que eu preciso exercitar o perdão, eu sempre revejo esse vídeo. Porque eu digo, se ela teve coragem, se ela teve pulso, se o coração dela se expandiu para o perdão, quem sou eu para não perdoar? Né? Então, ao contrário, os efeitos positivos, né? Ao contrário daquela pessoa que não quer perdoar, né? Os efeitos positivos do perdão é, antes de tudo, para que você é para você, não é para quem te ofendeu. O perdão é para você. Quando você perdoa alguém, você está liberando você, né? E lembra que muitas pesquisas comprovam assim a saúde de quem perdoa, né? Perdão leva a esse lugar da neutralidade. Por isso que a gente às vezes precisa prestar atenção, o que a gente está fazendo aí, né? O que a gente está vibrando. Então, trazer uma saúde física, psíquica, emocional, está fatalmente ligado onde eu estou colocando o meu medo, o que eu faço, se eu pratico o meu perdão ou se eu mantenho a minha raiva. E por último, é a habilidade de agradecer, né? Agradecer é a peça fundamental para uma felicidade. É a engrenagem que funciona para uma vida saudável. A gratidão é a memória do coração. Então, quando eu começo a agradecer, então faço esses movimentos, né? A gratidão, ele é algo de libertação. É quando a gente percebe, reconhece, fica agradecido e a gente entende isso quase como uma sorte. Ai, como eu sou agradecida. Eu agradeço e sinto essas bênçãos da minha vida. O cérebro, ele responde com uma elevação da dopamina.
porque eu começo a agradecer e uma onda de prazer começa a inundar a minha vida. O meu semblante muda, o meu corpo muda, a minha vontade, a minha disposição de querer viver. A pessoa que fica lá apática à vida, vai, trabalha, está apática à vida, ela não está com um estado de gratidão à vida. A vida dá ânimo, né? A gratidão dá ânimo à vida, né? E a gente pode retribuir a vida sendo grato. Quando você retribui a vida sendo grato, a vida retribui você com abundância. Faz sentido isso, meus amores? Ai, meu Deus. Eu termino sempre no horário bom aqui. Faz sentido isso? Ai, ai, ai. Mudei aqui para ver outros rostos. A Fabi, a Teca, a Rô, a Ju. Ai, meu Deus. Muito bem. Tem perguntas aqui? Ai, meu Deus. Vamos ver o bate-papo. Ah, era vocês falando antes. Tá bom. Que eu deixo desativado e eu não vejo. Muito bem. Nenhuma pergunta nesse lugar? Me conta, porque eu acho que foi tudo que eu consegui espremer a tarde inteira meditando, escrevendo. Perguntas, dúvidas? Não? Então, a gente praticou perdão. Será que vocês estão falando comigo e eu não estou ouvindo? Acho que não, né? Abre aí, Fabi. Fala oi, tia Lu. Deixa eu ver se eu escuto. Oi, tia Lu! Tô ouvindo. É que eu vi a Teca mexer a boca, a Ju mexer a boca. Eu falei, gente, será que elas estão falando comigo e eu não tô ouvindo? Bom, tá bom. Então, a gente falou muito do início, que foi o início do perdão, né? Agora a gente vai trazer energia da gratidão. Pode ser? Então, vamos fechar os olhos? Eita, muito bom. Então, eu vou manter os olhos fechados, em estado de silêncio, de observação e de quietude, acima de tudo. Vai inspirando e soltando o ar. Se vocês não estiverem me ouvindo, me avisa. Inspira grande e expira. À medida que você solta o ar, relaxe. Solte o teu corpo. Sente uma onda de descontração subindo pelo seu corpo, envolvendo o teu coração de alegria. Eu não sei o que você passa, quais são as suas dificuldades, a sua ânsia. Mas eu sei que aí dentro pulsa uma vida. Veja. Ela é uma vida perfeita, apesar de tudo. Você pode se manter sã. Observe o teu corpo. Visualize você indo além do tempo e do espaço, abrindo um campo. Visualize aquela mesma estrela, a estrela guia, surgir acima de você, como uma luz generosa e dadivosa, abrindo espaço em teu coração e em tua consciência para ver e presenciar a beleza da vida. Então, lembre, recorde de teu nascimento e todas as bênçãos. Sua mãe cuidou de você, nutriu, deu o que pôde. O seu pai fez o mesmo. Você está aqui, viva. Receba as bênçãos da vida e agradeça isso. Abra espaço com a compaixão por você. E deixe ela abrir silenciosamente e brotar em você a voz desse profeta.
que é você, profetizando uma vida de alegria, de harmonia, de abundância. Agradeça toda essa vida que já é aí sua. O mundo é feito por paixão e amor, não pela economia. O mundo é feito por amor e gratidão. O amor que está nesse espaço sagrado dentro de nós mesmos. É a manifestação mais sublime. Agradeça. Agradeça também a sua juventude. A força da juventude, a destreza, a vontade, o ânimo, está aí. Agradeça. Agradeça esse momento agora. Tudo que tem, tudo que é. Mas acima de tudo, agradeça a vida. A vida que investe em você todos os dias. Agora, traga na tua memória algo que você deseja muito agradecer. Às vezes um filho, às vezes uma situação, às vezes até um animal de estimação. O que você deseja agradecer? E mantenha esse silêncio por alguns instantes. O silêncio da gratidão. E agora, nesse estado de profunda conexão e concentração com a gratidão, receba esse poema. Senhor, dá-me a esperança, leve de mim a tristeza, e não a entrega a ninguém. Senhor, planta em meu coração a sementeira do amor,
e arranca de minha alma as rugas do ódio. Ajuda-me a transformar meus rivais em companheiros, meus companheiros em entes queridos. Dá-me a razão para vencer minhas ilusões. Deus, conceda-me a força para dominar os meus desejos. Fortifica meu olhar para que veja os defeitos da minha alma e venda meus olhos para que eu não cometa os defeitos alheios. Dá-me o sabor de saber perdoar e afasta de mim os desejos de vingança. Ajuda-me a fazer feliz o maior número possível de seres humanos para ampliar seus dias risonhos e diminuir suas noites tristonhas. Não me deixe ser um cordeiro perante os fortes e nem um leão diante dos fracos. Imprime em meu coração a tolerância e o perdão e afaste de minha alma o orgulho e a presunção. Deus, encha meu coração com a divina fé. Faz-me uma mulher realmente justa. Tá agora. Inspira grande. Solta o ar. Que assim seja. Namastê, Aum. Amém. Muito bom. Deixa eu abrir aqui. Muito lindo esse poema, né? É uma oração. Muito bem. Ai, que bom. Tem caras novas aqui. Muito bem. Bom, amores da minha vida. Semana que vem eu vou tirar férias. Ai, meu Deus. E calhou da gente terminar o nosso último encontro dos temas hoje. Então, eu vou pedir licença para vocês do grupo e eu vou começar o grupo do feminino, né? Falei para vocês, alguns sabem. Então, toda quinta-feira eu também vou estar. Então, eu vou pedir permissão para vocês fazerem até eu terminar esse curso, se a gente pode fazer os nossos encontros a primeira quarta de todo mês, tá? Até eu terminar esse processo com as meninas, porque esse curso demanda muita energia. E não parece mais, a quarta-feira eu fico o dia inteiro para vocês, assim, eu sento, estudo, então eu fico a tarde inteira, né, estudando para poder dar esses nossos encontros aqui. Então eu vou pedir para vocês, assim, essas 2 semanas eu vou ficar sem encontrar vocês, porque eu vou estar silenciando, enfim, preciso ficar quietinha também. E aí, eu mando mensagem lá para vocês no grupo, e aí a gente, até terminar esse curso que eu tô dando, a gente faz, se vocês não se importarem, a primeira quarta de todo mês. Aí eu dou o que vai acontecer, o que na astrologia tá falando do mês, e vocês podem continuar, se quiserem, me mandando temas, ou eu vou trazendo algumas coisas aqui para vocês. Tá bom? Combinadíssimo? Tá. Mas eu vou jogando coisas lá no grupo, enfim, até terminar esse curso das meninas, é toda quinta-feira, e demanda uma energia, uma atenção, uma força, um estudo, que aí eu acho que eu não sei se eu vou ficar tão boa na quarta-feira para vocês, assim, né? Tá bom? Tudo bem? Vocês ficam bem, assim? Tá bom. Então, combinadíssimo. Você que manda. Quando terminar, eu aviso vocês lá. Quarta agora, começo do mês. Eu aviso vocês lá. E quando terminar esse ciclo das meninas, aí eu retomo de novo. Tá bom? Combinadíssimo? Mesmo horário, né? Primeira quarta do mês, mesmo horário. Primeira quarta do mês, no mesmo horário. Tá bom? Legal. Tá bem. Como de quem que é essa oração? Na verdade, não é uma oração, é um poema de Rabindranath Tagore. Eu posso passar para vocês lá no grupo do Telegram, se vocês quiserem. Passa sim, é linda. Lindo, né? Vou passar para vocês agora lá. Tá bom? Tá Ó, perfeito.
Mas assim, ó, podem me escrever, eu tiro férias, mas eu gosto de falar com as pessoas, viu? Eu fico só, não dou aula, vou atender só 3 pessoas, podem me mandar mensagem se vocês precisarem, tá bom? Vai descansar. Obrigada, fechou. Bom descanso. Boas Que férias. bom. Ah, Boas férias. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Beijo, boa noite. pra A Lari todos. aqui, ó, a tia Débora tá mandando beijo. Cadê? Ai, que linda. Saudade! Ela tava aqui me esperando. Então tá bom, meus amores, um beijo, viu? Boa Beijo, noite. Tchau, obrigada, Lu. Tchau. Tchau. Tchau, menino.